as coisas? Sim, não. Olá, boa tarde. Eu presumo que sim. Olá, Alzira, como estás? Tudo bem? Tudo bem. Ok, ótimo. Olá, Vera. Olá, Pronto, Joana. agora já estou a gravar. Olá, boa tarde. Olá, Tudo bem? Sílvia. Olá, Olá. Lígia. O NC, não sei quem. Olá. É Joana. Não, a Joana, eu sei quem Não. é a Joana. NC, É o não sei Nuno. quem é NC. Parabéns para o Nuno seu Carvalho. lindo homem. Ai, obrigada. Hoje é um dia bom, não é? Um dia bonito. Boa tarde. Olha, há 25 anos estava eu no Hospital São João, de facto. Pois é, não podia estar aqui no Share Talk. Mas, por verdade, ele só nasceu às 7h25, portanto. Ainda estava calminha. Ou não. Ou não. Estás a gravar, Luís? Estou. É que eu vi ali a gravação, foi iniciada. E iniciei agora. Fica estas shared talks clandestinas. Depois, Desculpem lá. Ai, meu Deus. Muito bem. olá, Mafalda. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Obrigado. Olá, Ana Catarina. Eu andei à procura dos vossos e-mails porque não tinha, enviaram-me as fotografias, mas como não vos conhecia muito bem, andei à procura no site da Rumos, no portal, e lá consegui vos enviar o convite. Vamos aguardar mais um bocadinho, não é, Luís? Há sempre uns retardatários, mas houve, como já tinha dito há pouco ao João, à Joana, nós tivemos entre 40 e 50 aceitações, algumas recusas por indisponibilidade e também várias pessoas que não conseguem entrar às 5 porque estão em formação, só conseguem entrar um pouco mais tarde, mas que se juntam a nós um pouco depois do princípio ou um pouco mais a meio. Olha, deixa-me apresentar-te as professoras do Porto, que eu acho que ainda não as conheces. É Sílvia Magalhães Olá. e a Lígia Vital. Lígia, estás aí? Estou. Então não ligas a câmara? Está ligada? Mas nós não te vemos. Também não estou a ver. Eu estou a ver a Lígia. Eu consigo ver também. Vocês estão a ver? Já vejo o Lígia. Já está ali. Eu, como fui à procura do endereço de e-mail da Ana Araújo e da Lígia do Teams, depois acabei por ver as fotografias e por isso é que. E também tu já tinhas enviado as fotografias, por isso foi fácil. Eu enviei-te logo, Luís, não digas coisas. Pois foi, agora, exatamente. Eu nem lhes pedi, foi assim as que estavam no portal, que era para elas nem terem tempo para se zangarem comigo, sabes? Não, elas depois diziam, podias ter mandado outra foto. E eu assim nem lhes dei. O Luís Monteiro pôs diretamente, nem fez retoques no Photoshop, nem nada. Portanto, olá, Rui, boa tarde. Bem? Boa tarde, boa tarde. Elas são bonitas. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa tarde. Vamos dar mais 2 ou 3 minutos de tolerância. Já temos um grupo bonito, mas ainda faltam alguns convidados. Ora, nós ainda não combinamos a quem é que vai falar primeiro. Não, já disse o Luís. Já eu não ouvi. Eu como já estavas a falar com as meninas, então o que é que decidiste? Decidimos que a Joana falaria primeiro, em seguida a Mafalda e a Ana,
e a seguir a Lígia e a Silvia. Ok. Mas eu acho que aqui o cartaz, não é? Desculpa, não percebi. Desculpem o atraso, boa tarde. Boa tarde. Estou em aula, é a última e pronto, boa tarde. Olá, Nuno e João. Viva! Viva! Também estava a ver se o André, que teve um papel também importante na organização desta sessão em particular, mas também deste projeto, se juntava a nós. Se calhar está na reunião, não estará, Luís? É possível. Pois. Bom, então, dávamos início a esta sessão, desejando boa tarde a todos. Portanto, esta sessão é, no fundo, uma partilha de conhecimento, partilha de inovação, de boas ideias que os professores das várias escolas da Rumos Education põem em prática todos os dias, nas suas aulas. Fizemos um brainstorming onde elegemos uma série de temas e este tema do dar a volta ao texto foi aquele que surgiu com maior número de escolhas e que nos suscitou maior interesse. Isto tem a ver com dar aulas com criatividade, motivando os alunos, inventando novas formas de lecionar e de explicar os conteúdos que, por vezes, são complicados de dar ou são cansativos. E, portanto, quero agradecer, como já tinha feito há pouco, ao André Quinteiro, que nos ajudou logo desde o início deste projeto, também às embaixadoras das várias escolas que se juntaram connosco e que se uniram aqui na procura de ideias, de temas, a ultrapassar algumas dificuldades, porque este é um projeto que nasce do Partilha Mais, que entretanto foi rebatizado de Shared Talks, e que se pretende que este seja o primeiro de muitos e que junte não só os professores, assim como também os colaboradores das escolas, e que no futuro não seja apenas conversas em Teams, seja o criar de uma comunidade suportada por uma determinada plataforma ou não. O que interessa é que as pessoas possam, através dos pares, conhecer outras realidades, partilhar soluções, enfrentar conjuntamente os problemas que todos sentimos, portanto, nas escolas. Eu então ia dar a palavra à Joana Bastos para nos ensinar, ou para nos começar a ensinar a dar a volta ao texto, está bem? Força, Joana. Obrigada. Vou só começar, já posso partilhar? Já. Eu vou tirar, entretanto, a minha câmera. Não sei se já conseguem ver. Eu já. Sim. Bom, então, estão a ouvir bem? Está tudo... Então, sim. Obrigada desde já pela oportunidade por estar aqui, por partilhar um pouco daquilo que tenho implementado em sala de aula. Temos-nos deparado com desmotivação, com falta de atenção e, consequentemente, com comportamentos disruptores. Em português, como os programas são extensos, os conteúdos podem tornar-se monótonos, pouco atrativos para o aluno desta geração. Para tentar inverter este panorama, tenho recorrido a ferramentas tecnológicas, pois neste momento o aluno aprende melhor através de uma aprendizagem mais prática e útil. Precisamos, por isso, enquanto veículos do conhecimento, tornar a sala de aula mais atrativa, nunca descurando o conhecimento. Neste caso, eu como referência usei o Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores, que responde à consciencialização crescente que os educadores precisam de um conjunto de competências digitais específicas para a sua profissão, de modo a serem capazes
de aproveitar o potencial das tecnologias digitais para melhorar e inovar a educação. Este visa captar e descrever estas competências em 22 competências elementares, organizadas nestas 6 áreas que podem ver na partilha de ecrã. Com isto, em sala de aula, nós conseguimos usar tanto as ferramentas como os conteúdos digitais, temos aqui vários exemplos, e o exemplo que eu vou apresentar foca-se essencialmente no uso das redes sociais para conseguir caracterizar personagens de obras da literatura portuguesa. Neste caso, no segundo ano de formação, uma das obras analisadas é a novela passional de Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, que retrata a sociedade do século XIX, uma sociedade mais conservadora e retrógrada. Temos de ter em atenção que o aluno, por vezes, não tem consciência de como a sociedade, os valores e as ideologias de vida mudaram. Portanto, numa fase inicial, é fundamental fazer uma contextualização histórica, literária, social e cultural da obra, para de seguida se passar à análise textual e respectiva caracterização das personagens. Esta caracterização é feita de acordo com os conteúdos previstos no programa e depois, no fim, usa-se a linguagem que consta na página de apresentação da rede social Instagram. E, portanto, agora os exemplos que vão ver são os trabalhos feitos pelos alunos e eu vou explicá-los. Em primeiro lugar, vamos ter aqui o nosso, desculpem, temos aqui o nosso Simão Botelho, caracterizamos o Simão, o jovem rebelde de 18 anos, estudante em Coimbra, que estava sempre metido em confusões. A sua família residia em Viseu, sendo filho de um corregedor austero e severo. Apaixona-se pela sua vizinha Teresa, filha de uma família rival. Por consequência, essa relação é proibida e a partir daqui torna-se aqui o herói romântico porque vai contra tudo e contra todos para mostrar que as rivalidades antigas entre famílias não deveria ser um impedimento para se amar. Como matou o primo que casaria com Teresa, Baltazar é condenado ao degredo, mas acaba por morrer durante a viagem. E com isto a turma chegou à conclusão que aos olhos da atualidade Simão deveria ser apresentado desta forma. Portanto, vamos ter aqui a página do Instagram de Simão Botelho, seria o Fugitivo Delas oficial. Vamos ter aqui o nome dele, Simão Botelho, que tem 18 primaveras, quase 19, porque é fundamental os jovens de hoje em dia mostrar que são um bocadinho mais velhos. É estudante da Universidade de Coimbra, é o bad boy, ou seja, o bebê da zona, porque uma vez que é rebelde. A Teresa é a única e verdadeira mulher da minha vida, neste caso da vida de Simão. Este S2 corresponde a um coração. Depois está disponível, ou seja, apesar de estar apaixonado por Teresa, ele acaba na mesma por ser um rebelde e, portanto, não pode mostrar ao mundo que tem alguém a seu lado. Depois é indiano part-time, uma vez que ele foi condenado ao degredo para a Índia, mas ele não chega à Índia porque acaba por morrer a meio da viagem. Portanto, os alunos consideraram que ele seria apenas um indiano part-time. Depois, o seu BFF, ou seja, o Best Friend Forever, está aqui tagado como o João Cruz oficial. Mais que melhor amiga é a tal Mariana 4450, que eu também vou apresentar. Depois, por fim, vamos ter aqui a hashtag Amei, Perdi-me e Morri Amando. Porquê esta hashtag? Porque na obra, uma das frases principais é amou, perdeu-se e morreu amando, e então os alunos pegaram nessa frase e colocaram na primeira pessoa, uma vez que a página desta rede social seria de Simão Botelho. As imagens que vocês veem aqui correspondem à personagem também de Simão Botelho num dos filmes chamado também Amor de Perdição. A imagem que vocês veem em cima, mais pequenina, está editada com uns óculos para dar aqui um ar mais rebelde a Simão. Depois vamos ter a Abuteté, ou seja, Teresa, a menina rica de 15 anos, que mostra o seu caráter firme perante as ameaças do pai, dizendo que prefere ir para o convento do que casar com o seu primo Baltazar. Também vai morrer por amor.
tem 15 anos, como está aqui na sua página de Instagram, é de Viseu, solteira, apesar de solteira está indisponível porque ela só tem olhos para Simão. É rebelde porque é considerada uma heroína romântica e esta rebeldia vai ao encontro do emoji que nós vemos aqui a seguir à palavra. Vai ter tagado aqui o seu amor, que é o fugitivo, a página de Simão Botelho, o fugitivo delas, juntamente com um coração. Depois temos aqui duas hashtags, Money in the Bank, porque ela era rica, e o Fake Love, porque este amor não se concretizou fisicamente. As imagens que vocês podem ver aqui correspondem a Teresa, também a personagem Teresa, do filme de 1943, Amor de Perdição. Agora, no meio desta atrapalhada amorosa, Simão conhece Mariana, filha de João da Cruz. Esta personagem ama incondicionalmente Simão, mesmo sabendo que ele só tem olhos para Teresa. O amor por Simão é tão grande que o acompanha para o degredo e, como Simão morre no caminho, Mariana morre abraçada ao cadáver de Simão, atirando-se ao mar. Portanto, vamos ter aqui a página de Oh My God, It's Mariana. Vejo a vida como um pombo-correio, porque esta personagem foi o elo de comunicação entre Simão e Teresa. E neste caso aqui, vai ser uma espécie de pombo-correio, porque era o elo de ligação. Simão entregava as cartas para serem entregues a Teresa e vice-versa. E depois os alunos também usaram uma das frases que já pedi para desligarem os microfones, por favor. Obrigada. Também é usada a frase que já tinha sido usada na página de Simão Botelho: amei, perdi-me e matei-me amando. Neste caso aqui com uma outra nuance, uma vez que Mariana suicida-se atirando-se ao mar. Depois temos aqui a hashtag Natação for Life, pelas razões que mencionei anteriormente. Estas imagens estão também nos dois filmes que mencionei anteriormente, também chamados Amor de Perdição, e que correspondem à personagem Mariana. A turma realizou mais protótipos de outras personagens, mas decidi mostrar estas três pela densidade e importância no desenrolar da ação. Pelo feedback dos alunos e posterior avaliação, eu consegui perceber que eles se sentiram motivados, que não se esqueceram destes conteúdos, porque este projeto já foi realizado no ano letivo anterior e atualmente nós conseguimos comparar estas personagens com as que nós temos vindo a analisar este ano letivo. E, portanto, promovendo a competência digital dos aprendentes, conseguimos motivá-los para a aprendizagem. As tecnologias digitais podem também contribuir para o apoio da diferenciação em sala de aula e da educação personalizada, ao proporcionarem a realização de atividades de aprendizagem adaptadas ao nível de competência, interesses e necessidades de cada aprendente. O que é que nós temos de ter em conta ao realizar este tipo de projetos? Devemos incutir no aluno o uso responsável das tecnologias, bem como monitorizar todo o processo de resolução. E, portanto, não nos devemos esquecer. Um dos pontos fortes das tecnologias digitais na educação é o seu potencial para apoiar estratégias pedagógicas centradas no aprendente e impulsionar o envolvimento ativo dos aprendentes no processo de aprendizagem e sua apropriação. Muito obrigada pela vossa atenção e é isto. Ok, obrigado, Joana. Nós vamos reservar um espaço após as várias apresentações para podermos colocar questões. Passaria então a palavra à Mafalda para dar o exemplo da Profitecla de Braga. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, deixem-me dar os parabéns à colega Joana, porque a ideia está giríssima. Penso que deve ter corrido muito bem e é uma ideia que decididamente, aviso já que para o ano vou utilizá-la. Está bem, Joana? Se não te importares. Não, mas achei a ideia super gira e que vai de acordo com aquilo que nós estamos a fazer. Pronto, nós aqui em Braga já trabalhamos por MTP, por Metodologia de Trabalho por Projeto,
E, portanto, esse tipo de criatividade é aquilo que nós buscamos todos os dias. Portanto, eu vou falar de um projeto final que apliquei a uma turma de segundo ano sobre a obra Frei Luís de Sousa. Claro, nós aqui seguimos os quatro passos fundamentais. A introdução temática, que pode ser através de um vídeo, de uma visita, de um documentário, de um jogo de palavras, o que quer que seja. Depois fazemos a problematização, em que pegamos nos pontos foco dentro do tema, não é? Que também são muitas vezes selecionados pelos alunos, ou a maior parte das vezes, e depois a partir daí fazemos as perguntas de partida, ou seja, através dos pontos que eles focaram, começamos a ver aquilo que nós temos de saber sobre determinada matéria. Não me queria alongar muito na parte mais teórica. E depois fazemos a planificação em conjunto com os alunos, ou seja, eles vão-me dizer aquilo que querem aprender sobre aquele tema. Portanto, depois destes pontos todos realizados, começamos a trabalhar na obra em si, e como é uma obra, o Frei Luís de Sousa, para quem não conhece, não é propriamente a obra mais interessante, mas tem uma componente histórica muito grande. E, portanto, eu também peguei a partir daí para lhes ensinar, para lhes demonstrar a importância de determinadas partes da nossa história, que provavelmente eles não saberiam, e comecei a introduzir depois a parte da obra que eu achei que fosse mais cativante, que é a história de um amor. Isto vai tudo dar às histórias de amor, no fundo, a história de um amor que pode estar a ser ilegal, de uma filha que pode ser bastarda, e a partir daí a atenção deles vai mudando. O que é que eu decidi fazer com eles, já que a obra em si não era a mais cativante? Vamos fazer aqui um jogo, também debrucei-me mais sobre as características das personagens, vamos fazer aqui um jogo do quem é quem. E, portanto, eu não sei se toda a gente é do meu tempo, mas no meu tempo havia um jogo que era o quem é quem, em que escolhíamos uma pessoa e depois os restantes participantes, consoante as características que iam dizendo, iam baixando as caras até chegar à pessoa que tínhamos escolhido. E foi isso que eu fiz com as personagens do Frei Luís de Sousa. Inicialmente aquilo estava-lhes a dar uma volta porque alguns deles não conheciam o jogo, lá está, mas depois também foram eles pesquisar, e depois foi muito engraçado porque como é que eles idealizavam as personagens, não é? Sem ser através do filme. Eu acho que a Dona Madalena era mais alta, era mais baixa, era isto, era aquilo. Portanto, pegámos em características que não estão propriamente discriminadas na obra e deixei-os usar a criatividade, a imaginação. E foi isso que eles fizeram. Portanto, uma coisa que eu pensei, se calhar isto vai durar 10 minutos, não é? As personagens não são assim tantas, não é? Basta dizer como era doente, vão logo adivinhar quem é. E, portanto, obriguei-os a pegar nas características das personagens e obriguei a desenvolver aquilo, a tornar aquilo um bocadinho mais misterioso para não ser um jogo simples de 5 minutos. Ou seja, no fim do jogo, eu fiz isto com 2 turmas, no fim do jogo, toda a gente sabia quem eram os personagens, toda a gente sabia as características das personagens. E, portanto, eu fiquei feliz, eles ficaram felizes porque finalmente tinham aprendido uma coisa que não era uma seca, que não foi uma seca a ensinar, que não foi uma seca a estar ali a ouvir, e de facto entrou-lhes, ficou. Eles nunca mais se vão esquecer, não é? Do que é a morte para o mundo, como as personagens todas acabam. Nunca mais se vão esquecer da menina tuberculosa que era super inteligente, nunca mais se vão esquecer de Dom João de Portugal, nunca mais se vão esquecer porque marcou, definitivamente foi uma atividade que os marcou. A mim, claro que para mim foi extremamente satisfatório porque não me lembro nunca de os meus alunos terem aproveitado tanto sobre uma obra como com este projeto final. Este foi o projeto final, de modo. Fizemos outras atividades antes destas, mas penso que esta que foi, talvez por ter sido das primeiras, a mais marcante para eles. Depois disto, eles queriam mais. E pronto, e nós demos mais.
E continuamos a dar mais e esperamos que por muito tempo. Eu não tenho uma apresentação como a Joana é mais falar, é mais demonstrar, até porque os trabalhos não estão aqui comigo, mas de qualquer das formas fica a ideia, se alguém quiser aproveitar para uma aula futura, e pronto, e fica assim aqui a minha apresentação. Obrigado, Mafalda. Parabéns. Passava então à Ana Araújo para nos contar da sua experiência em torno do português, de cada um autor diferente, presumo. Não está a ouvir. Estás sem micro. Vou ligar o micro, afinal. Então, eu estava a dizer que, assim como a Mafalda, nós trabalhamos aqui, temos uma metodologia nova e diferente e, portanto, o processo inverte aqui um bocadinho, não é? E, portanto, nós quando chegamos a um trabalho final, o exemplo que trago são todos de trabalhos finais, de projetos finais de módulo, há sempre um trabalho anterior feito, não é, pautado sempre pelo trabalho dos alunos, orientado sempre pelo professor, mas quando eles chegam ao trabalho final, ao projeto final de módulo, nós temos consciência que eles já apreenderam muitas de todas as etapas daquele módulo, não é? Portanto, eu trouxe três exemplos de atividades que tentei fazer com eles. Eu sou nova aqui na escola e, portanto, também estou aqui num processo de aprendizagem também com eles, não é? E, portanto, acho que no final do ano letivo, eu e penso que as minhas colegas também notamos que há coisas que podemos melhorar para o ano seguinte e, portanto, é uma aprendizagem de ambas as partes. Para a atividade, ou melhor, para dar o tema Os Maias, não é? E que é algo que eles à partida ficam logo de pé atrás porque pensam é uma chatice, é aborrecido, é tudo isto, eles foram pesquisando e foram fazendo todos os trabalhos e as tarefas ao longo do módulo e depois no final do módulo e para que eles achassem o projeto mais interessante e muito mais adequado à realidade deles, não é? O que eu tinha pedido para o projeto final era que eles fizessem uma criação de um resumo animado sobre os maias. E, portanto, isto resultou em várias coisas. Alguns deles fizeram um cartoon, fizeram várias coisas diferentes. Um dos grupos, ou melhor, 2 grupos fizeram uma entrevista, simularam uma entrevista e fizeram uma entrevista, tinham o comunicador, não é? Teria o entrevistador e entrevistaram Carlos da Maia e a Maria Eduarda. Eles fizeram a representação desta entrevista em sala de aula, que eu filmei, só que o vídeo é demasiado grande e eu não sei se dá para passar, porque o vídeo é muito grande e a passar só um excerto. Acho que resultou muito, muito bem, porque eles representaram, claro, que apoiados e que leram, não é? Uma parte grande, mas tiveram que criar eles a entrevista e isto fez com que eles se descolassem um bocadinho daquilo do que são os papéis e a consulta só e tivessem que formar o seu texto, o seu próprio texto e, portanto, eles conseguiram desprender-se, não é, daquilo que eles estão habituados hoje em dia em tudo, que é um copiar e colar, não é, e prenderem-se muito a isso. E criaram o seu próprio texto e fizeram essa entrevista. Resultou muito bem e, portanto, no caso da entrevista, sim, a Mafalda vai partilhar, porque eu consegui enviar, acho, para o e-mail uma partezinha, só para vocês perceberem, só um bocadinho também, se der, senão também, pronto, é só mesmo uma coisa muito pequenina. Nem vale a pena passar a toda, com certeza, põe só mesmo um bocadinho. Eles trabalham muitas vezes em grupo, não é? Porque aqui o projeto, toda esta metodologia faz com que nós tentamos que trabalhem sempre em grupos diferentes, mas eles vão trabalhando sempre em grupo e, portanto, o trabalho final também resultou num trabalho de grupo. Poderiam fazer o resumo animado como quisessem, não é? É sempre a criatividade.
senão também não... Esta foi uma atividade. Depois fiz uma outra atividade com o segundo ano, também para o último módulo, para a última temática, e que era para os sensibilizar um bocadinho para esta questão da poesia e para que eles percebessem que eles lidam com a poesia todos os dias, não é? Porque eles são consumidores de música portuguesa, e não só portuguesa, mas eles são consumidores de música, e eles, para eles perceberem que efetivamente a música está presente na vida deles, portanto a poesia está presente também na vida deles. E então iniciámos o módulo para eles ouvindo uma música, não é, que era o Ser Poeta. Eles ouviram a música, muitos deles reconheceram a música, não é, porque eles não são da nossa geração, sendo da nossa geração todos conheceriam, mas assim, alguns reconheceram, outros não. Reconheceram a música e depois de toda a temática, no final eles teriam que escolher uma música à sua escolha, passariam essa música e faziam a análise do poema. E foi muito interessante ver o resultado, porque muitos deles ouviram uma música durante anos e nunca tinham percebido sequer qual é que era a densidade, não é? Ou não, porque algumas sim tinham alguma densidade, outras eram muito superficiais, mas todos eles conseguiram fazer a análise dessas músicas. E eu até filmei uma parte, eu acho que não vão conseguir ver, mas foi muito engraçado, porque nós em sala de aula, eles ouvimos a música e eles então ligaram os telemóveis e estiveram a ouvir a música com as luzes, que eles diziam que era o máximo de concerto que iriam assistir este ano, não é? Pelo menos o ano passado e este ano tinha sido esse que aconteceu em sala de aula. Deixem-me só ver, mas eu acho que eu não consigo passar para o computador e eu acho que também não é visível, mas pronto, vocês conseguem perceber que eles estão a ouvir a música do Perigoso, a Primavera da Vida, e eles acharam muito interessante, porque por acaso este grupo escolheram o Homem do Leme, outros escolheram músicas muito mais leves, mas conseguiram fazer, por exemplo, o Homem do Leme, conseguiram fazer fazer a analogia com outros poemas, com tudo. Eu acho que resultou muito bem. Depois, por último, para a turma de primeiro ano, fizemos um diário de bordo, ou seja, os alunos, eu dei-lhes os tópicos que eles teriam que colocar no diário e que seriam todos os passos mais importantes dos Lusíadas, e em vez de eles fazerem um trabalho sobre os Lusíadas, e eles tinham que fazer um diário como se tivessem ido com o Vasco da Gama, não é? Na descoberta do caminho marítimo para a Índia, eles a bordo com o Vasco da Gama. E então tinham um diário de bordo onde foram pondo tudo. Eu posso partilhar aqui o meu ecrã, não sei se consigo aqui, deixem-me ver. Para perceberem só. Tens aberto já no teu... Já. Sim? Sim. Só um bocadinho. Vou abrir aqui um trabalho. Ok. Pronto, e eles iriam retratar como se estivessem o trabalho é o que foi feito por eles, não está corrigido porque a correção vai ao lado. Portanto, isto foi o que eles entenderam, foi o episódio do Velho do Restelo, que eu achei que eles deveriam falar, e portanto aqui eram duas meninas. Elas assumem que estão para sair, não é? E dizem que algo que nos deixou muito incomodados foi aquele velho louco que já tínhamos visto outras vezes, estava também na praia e, contrariamente
aos outros que assistiam, dizia palavras pessimistas e que em nada correspondiam à realidade. Gritava que iríamos partir nesta viagem em busca da fama, riqueza, valores e que seríamos castigados, assim como o nosso povo, com sérias desgraças. Pronto, tudo isto, e todos temos vários pontos, não é? Tinha o Velho do Restelo, tinha a Ilha dos Amores, tinha muitos, a saída em si, tudo, a preparação do navio, e eles foram pesquisando, não é? Deu trabalhos completamente diferentes, porque eu queria que eles pusessem a sua experiência lá, não é? As suas vivências, o modo como eles queriam viver. Eu dizia sempre que eles tinham que ter só em atenção em 2 pontos. Tinham que respeitar o que aconteceu na história dos Lusíadas, não é? Tinham que respeitar isso, mas a imaginação deles poderia ser o que eles quisessem. Portanto, alguns disseram que nem entraram sem querer no navio, outros disseram que prepararam a viagem. Portanto, resultou em trabalhos completamente diferentes, porque eles só teriam que respeitar cada um dos episódios, não é? Cada ponto que existiu efetivamente na história, que estava nos Lusíadas, mas depois toda a imaginação deles estava aqui implícita. Eu acho que o objetivo, principalmente o meu objetivo no decorrer de todas estas tarefas, passa por serem eles sempre o trabalho ser um resultado de trabalho deles. Portanto, nunca dar-lhes um trabalho que eles possam só copiar, não é? Fazer com que eles trabalhem, que eles consigam descolar-se da internet, perceberem que a internet é um local de pesquisa, é descolarem-se da internet para conseguirem escrever por eles. E, portanto, todas as atividades que têm um cunho pessoal, muito pessoal, como o diário, como a interpretação de um poema, de uma música atual, como uma entrevista ou algo do género, tem que ser algo criado por eles. Eu acho que esse é um objetivo aqui na escola, nas aulas de português. Portanto, espero ter contribuído de algum modo para ajudar, não é? Sermos um bocadinho mais criativos nas aulas, que é difícil porque as aulas de português, o programa para além deste extenso, é um programa que muitas vezes não acham interessante à partida, não é? Porque são cursos profissionais mais direcionados para outras vertentes e então temos muitas vezes que nos esforçar e dar aqui muito a volta para chegar a algum sítio mais concreto. Está bem? Obrigada a todos por me ouvirem. Obrigado, Ana, por estes 3 exemplos, quer dos resumos animados, quer do fazer sentir a poesia através das músicas que são importantes para nós no dia-a-dia e que é também da ideia do diário de bordo e que faz com que se coloque os alunos, portanto, na viagem, que era aquilo que o livro e a leitura antes constituía, era fazer-nos sonhar com sítios distantes e com outras realidades sem sair do mesmo lugar. Portanto, foi extremamente interessante. E pronto, passava agora a palavra à Lígia e à Sílvia para nos dizerem como é que dão a volta ao texto no Porto. Oh, Ana, podes deixar de partilhar, né? Desculpem, ainda bem que me mantive aqui. Já está? Acho que está, não está? Desculpem. Não sei se já posso começar. Sim, pode. Sim. Então, boa tarde. Antes de mais, parabéns aos colegas. Aqui no Porto, o que é que eu fiz no primeiro ano? Nós temos um projeto colaborativo que se chama A Viagem do Vasco, então eu dediquei todo o meu módulo dos Lusíadas a um vídeo em stop motion. Como sabem, os vídeos em stop motion dão muito trabalho, é preciso muito rigor, alguma técnica, muita disciplina e centenas de recortes, imensos papéis, imensos mesmo, e depois... Como podem ver, eu tenho aqui os trabalhos todos dos alunos, aqui na escola. Eu dividi a turma em grupos, cada grupo tinha um tema dos Lusíadas ou um episódio de leitura obrigatória e eles o que tiveram que fazer foi recriar, em termos de imagem,
o episódio utilizando a técnica de stop motion. A técnica de stop motion, como sabem, tem um frame ou têm um background e depois é mexer as imagens como querem e dar-lhes o movimento que querem. O que significa que mais ou menos para 15 segundos de vídeo podemos precisar cerca de 70 fotografias. Portanto, temos muitas fotografias, temos gigas de fotografias e de imagens. É preciso alguma técnica para saber tirar fotografias, saber quais são os materiais que ficam bem. Portanto, os alunos desenvolveram aqui as capacidades deles ao nível técnico, mas também artístico, porque tinham que ver o que é que ficava bem, o que é que não resultava muito bem. Muitos deles tiveram que fazer o trabalho mais de 4, 5 vezes, ou porque não estava em concordância, ou porque fugia um bocadinho do nosso projeto, em termos de tema e de conceito. No fim, a verdade é que os alunos adoraram fazer este trabalho por vários motivos. Em primeiro lugar, porque eles se veem e se revêem no trabalho. Em segundo lugar, porque eles fizeram este trabalho com as mãozinhas, recortaram cada um dos materiais, escolheram pormenorizadamente as imagens que queriam colocar e criaram o vídeo não só em imagem, por isso é que ele é animado, mas também imaginado, porque fizeram um bocadinho ao gosto deles e com piada, com muita animação. Pronto, e para não estar aqui a falar, eu acho que o melhor é mostrar-vos o vídeo, porque acho que o vídeo fala por si, portanto, eu não sei é que se estou a fazer bem. Não. Conseguem ver? Sim. Conseguem? Uhum. É assim, o vídeo tem alguns minutos, portanto, assim que quiserem eu posso parar o vídeo.
Quanto tempo sem som? Eu vou só passar aqui este bocadinho à frente, porque entretanto é uma aluna a falar sobre o espírito antiépico, não tem imagem, se bem que também está muito interessante, de qualquer forma.
And that's all, folks. Ok, pronto. Vou voltar aqui e desligar a partilha. Vamos seguir isto. Entretanto, não sei se me estão a ouvir, mas eu só queria dizer que este trabalho foi feito pelos alunos de restauração do primeiro ano e os miúdos que trabalharam mais, por acaso, coincidência ou não, que eu não acho que seja coincidência, são alunos da educação inclusiva, com casos graves. Portanto, foram os que trabalharam mais e os que me ajudaram mais e que estão sempre disponíveis para tudo. O que é que eu queria dizer também? Por exemplo, quando se faz um trabalho deste, é sempre um bocadinho difícil escolher a banda sonora, porque por causa do copyright e tudo, e a banda sonora aqui foi gentilmente cedida por um colega meu que é flautista e professor na Universidade de Aveiro, portanto, temos assim uma música que fica muito bem e é original. E por fim, dizer que correu muito bem, os alunos estão muito orgulhosos, eles veem este trabalho, todos sabem relatar o vídeo e depois nenhum deles acreditava que conseguisse fazer uma coisa tão bem feita, porque de facto é assim, havia muitas coisas que eu podia alterar e nós fomos alterando alguns pormenores, mas no geral eu gosto imenso do trabalho, eles adoram, estão muito orgulhosos e gostei, pronto, eu não sei, eu não preparei esta apresentação com mais colegas, eu posso dizer que há aqui uma apropriação de conhecimento, os alunos sabem do que é que estamos a falar, conhecem a obra de outra forma. Eu não sei se alguém tem alguma questão. Eu acho que não. Obrigado, Lígia, de uma forma criativa e super divertida, falar-se de, enfim, de algo tão sério, não é? E tão português quanto os Lusíadas. Nós não podíamos em nada ser hereges, digamos assim, mas tudo levou a que confluísse assim. Não sei. Acho muito bom. E é curioso também que muitas vezes são aqueles alunos que têm mais dificuldades, não queria dizer cognitivas, mas que têm mais dificuldades de aprendizagem, que são os alunos que mais se dedicam e mais criativos são ao encontrar estas novas soluções e ao utilizar estes recursos. Sim, e estes alunos, repare, são alunos com dislexias até graves mas eles fizeram este trabalho todo em pé, a olhar para imagens, a olhar para palavras, a juntar letras, a juntar imagens, a desenvolver o espírito também crítico e criativo e tudo. Foram muitas horas, porque como devem imaginar, para fazer 15 segundos é preciso programar, é preciso saber qual é o produto final, saber que queremos aquela imagem final e depois arranjar todos os materiais para trás, todas as palavrinhas, todas as imagens, tiramos imensas fotografias, fizemos imensos recortes e depois treinar como é que aquilo ia aparecer. Portanto, isto deu mesmo muito trabalho e os alunos estão muito de parabéns. Obrigado. Excelente trabalho. Basta só ficar a faltar Fernando Pessoa e Gil Vicente. Não sei o que é que a Silvia Magalhães nos traz, mas vamos ouvi-la a partilhar a sua experiência. Bem, eu lamento desiludir, mas não trago nenhum desses autores. Foi coincidência mesmo, a atividade que eu trago também é sobre os Lusíadas, também foi com uma turma de primeiro ano. Não foi combinado, mas assim calhou. Pronto, para descrever um bocadinho melhor então em que é que consiste a atividade que eu trago aqui. Portanto, é uma atividade que foi e que ainda está em andamento, porque não tivemos tempo para acabar e, portanto, o que ficou combinado com a turma foi que depois iríamos acabar isto, ainda faltam os áudios, e vão já perceber porque é que eu digo que faltam os áudios. E é uma atividade então que partiu do estudo também dos Lusíadas, nós tivemos a ver os excertos que fazem parte então do programa do primeiro ano, que são maioritariamente as reflexões do poeta, e a certa altura os alunos da turma de turismo perguntavam: professora, mas então quanto tempo é que o Camões demorou a chegar à Índia? E eu lá lhes ia dizendo, demorou 2 anos, porque naquele tempo era mais difícil, iam de barco, tinham que fazer muitas paragens, e portanto eles mostraram assim alguma curiosidade também em saber onde é que ele tinha parado, o que é que ele tinha feito nesses sítios. E fomos fazendo algumas pesquisas até chegarmos então
ao roteiro de Vasco da Gama, em que os sítios todos onde ele fez várias paragens, não é? Portanto, ele parte de Lisboa, depois para em Cabo Verde para se abastecer, depois na África do Sul, em vários pontos da África do Sul, em Moçambique, no Quénia, até chegar depois então a Calcute, na Índia. E partindo disto, deste roteiro que ele fez, portanto, em 1497, 99, foi proposto aos alunos então tentarem perceber como é que seria hoje em dia fazer o mesmo roteiro que Vasco da Gama. Se nós fôssemos fazer uma viagem de Lisboa até à Índia, mas seguindo os passos, que não foram bem os passos, né, de Vasco da Gama. E, portanto, os alunos começaram então por fazer uma pesquisa, não é? Pelos vários sítios, está aqui alguém a tentar entrar, pelos vários sítios, como eu dizia, onde Vasco da Gama tinha estado, e depois foram divididos em grupos. Cada grupo ficou com um desses sítios e tentou então pesquisar se hoje em dia nós fôssemos lá, o que é que nós poderíamos visitar, o que é que nós poderíamos fazer, o que é que nós poderíamos até comer. Alguns encontraram muitas curiosidades sobre esses locais e essa informação toda então que os alunos recolheram. E falta-me só dizer uma coisa, enquanto esta informação estava a ser recolhida, eles também tinham que ir fazendo um guião de um roteiro para depois então colocarmos o áudio no produto final. Essa informação toda que os alunos já recolheram está a ser organizada no Google Earth, que é uma ferramenta que acho que toda a gente conhece, e que nos permite ter uma visão um bocadinho diferente dos sítios. No Google Earth nós conseguimos, por exemplo, colocar-nos dentro de um edifício, nós conseguimos ver como é que um edifício é por dentro. Se eu quiser, por exemplo, ir ao Mosteiro de Jerónimos, eu consigo ver como é que aquilo tudo é por dentro, e acho que isso acabou por motivar muitos alunos, porque acabam por conhecer sítios. Eles no início eram assim, professora, como é que isto é possível? Como é que eu consigo ver sem ir lá? E eu dizia-lhe, nós conseguimos, porque o Google Earth permite-nos exatamente isso. Pronto, como eu estava a dizer, o projeto não está terminado, ainda falta a parte do áudio, não é, da voz dos alunos a fazer então o roteiro. O que eu trago para vos mostrar é um vídeo que eu organizei assim muito rapidamente, porque não tive muito tempo, e que tive que pôr assim andar muito rápido, não é? Porque senão dava para quase meia hora, mas que dá para perceber então as potencialidades do Google Earth. Acho que é uma ferramenta que permite fazer muitas coisas, e nomeadamente no curso de turismo acho que é uma ferramenta que pode e deve ser muito mais utilizada, e que permite não só colocar imagens, nós podemos fazer um roteiro, nós fazemos toda a trajetória, nós colocamos então os marcadores, dentro de cada marcador nós podemos colocar imagens desse local, nós podemos colocar texto, nós podemos colocar áudio, portanto podemos fazer uma infinidade de coisas que ainda não conseguimos fazer na totalidade, mas que irá ser feito. Eu vou então mostrar-vos só um sneak peek daquilo que os alunos estão a fazer. Eu estou com algumas dificuldades com o áudio do meu computador, por isso eu vou fazer aqui uma artimanhazinha a ver se isto funciona. Ainda me conseguem ouvir? Sim? Conseguem ouvir? Sim? Pronto, então eu vou colocar aqui, tenho que fazer partilhar, não é? Portanto, partilhar. Penso que já está a partilhar, está? Está. Pronto, então este vídeo resume só um bocadinho então do que é que eles já fizeram e aquilo que pode ser feito então com esta ferramenta.
Pronto, penso que dá para perceber então um bocadinho aquilo que os alunos estão a fazer, o projeto que eles estão a desenvolver. Pronto, foi uma turma de turismo, acho que acaba por ser um bocadinho mais interessante para eles porque é muito dentro da área deles, mas acho que é um projeto que vou continuar a fazer com eles para o ano e se calhar com outras turmas e se calhar até dá para adaptar também a outras disciplinas, não sei. E pronto, e é isto. Agora, claro que este vídeo que vocês viram foi um vídeo muito rápido, porque eu não podia estar a mostrar tudo. O vídeo final será um vídeo muito maior, em que terá então a voz dos alunos nos vários locais, a explicar várias coisas, desde os monumentos, os costumes, as tradições daqueles locais, sempre enquadrando então com a viagem de Vasco da Gama. Vasco da Gama chegou aqui a tal altura, quando ele aqui chegou havia isto, não havia isto, portanto eles fizeram essa pesquisa, como é que era aquele local na época e como ele é atualmente, pronto, e basicamente é isto. Se tiverem alguma questão que eu possa responder. Obrigado, Sofia. Eu queria agora aproveitar este espaço antes de terminarmos para ouvir as vossas opiniões, as vossas sugestões e também para partilharem o interesse que estas ideias, estas iniciativas terão com certeza quando utilizadas quer no contexto do português, noutras escolas, com outros professores, quer também no contexto de outras disciplinas, seja inglês ou mesmo outras disciplinas de componentes científicas, o que tem com certeza também cabimento. Mas reservava então este espaço final então para vos ouvir e para os professores que também estão presentes e que muitos também são de outras áreas, que possam também dar a sua opinião ou pelo menos dizer até que ponto é que este tipo de ideias podem ser úteis nas componentes que lecionam. Eu gostava de falar, não sei se
E em relação a um trabalho apresentado, acho que foi pela colega Mafalda, que apresentou aquela recriação das personagens, e eu gosto bastante do jogo do quem é quem. Eu acho que podia complementar esse tipo de atividade, porque é uma coisa que eu também faço normalmente, com uma representação gráfica e mesmo na sala de aula das personagens, porque eu sinto que os alunos, quando têm uma imagem em sala de aula com a cara da pessoa, seja inventada ou seja uma fotografia, e têm já lá os traços de cada personagem, seja em que obra de leitura for, eles quando estão a ler sabem quem é, e sabem identificar e sabem relacionar sempre aquela personagem com aquela imagem, e certamente não se esquecem, que é uma coisa que nas minhas aulas eu faço sempre isso. Fazemos mesmo o desenho da pessoa e as características principais e colamos na parede e deixamos lá ficar durante o tempo da leitura ou até mais tarde às vezes, e assim eles, quando têm dúvidas ou quando não sabem às vezes quem é a personagem, porque há livros que têm muitas personagens, eles olham e facilmente reconhecem quem é quem. A mesma forma que quando estamos a dar o Frei Luís de Sousa uma obra de teatro, uma das coisas que eu fiz, entretanto deixei de fazer por causa da pandemia, é a apropriação, por exemplo, de uma peça, qualquer coisa que identifique a personagem. Então, quando nós lemos o Frei Luís de Sousa, quem está a ler, a personagem que está a ler, não é? Quando fazemos a leitura em voz alta, eles têm ou a máscara ou um adereço que represente essa personagem, então é mais fácil eles associarem sempre a personagem às características ou ao adereço e não se esquecem. Isto é muito giro. Por acaso aqui, neste caso, todos eles tinham uma ideia pré-concebida da suposta cara da personagem, não é? Mas eu deixei-os usar a imaginação, portanto, as pessoas não tinham de ser todas de cabelo castanho, podiam ser ruivas, que eu até gosto bastante, podiam ser de qualquer... Eles tinham de usar a imaginação porque é a forma como eles veem as coisas, ok? Uma coisa que eu costumo fazer algumas vezes é, quando estou a dar o sermão de Santo António aos peixes, como eles não são muito entendidos na arte marítima da pesca, eu costumo passar-lhes os peixes e deixá-los estar ali, conforme vamos falando, se estamos a falar da rémora, deixo estar ali a rémora, é para eles depois também mais facilmente associarem, lá está. Neste caso não é uma personagem, mas é um conceito. E funciona muito bem. A imagem funciona muito bem aliada à sua definição, àquilo que representa. E vamos tentando, vamos vendo. O que eu vi hoje aqui gostei imenso, parabéns a todas, acho que estamos todas de parabéns e é continuar e partilhar, porque realmente só assim é que nós conseguimos evoluir, ok? Eu queria só acrescentar um bocadinho a esta discussão que iniciaram com um exemplo dado uns anos atrás. O JN fazia todos os sábados umas conferências sobre os mais diversos assuntos. E uma vez apareceu lá um trabalho, que era um trabalho de Camilo na prisão. Os contactos que tinha com o Zé Telhado, que teve com várias personagens. E uma das questões que esse trabalho tinha era exatamente uma iconografia muito próxima daquilo que era à altura, em confronto com personalidades que toda a gente conhecia atualmente, para que houvesse ali uma correspondência e que as pessoas associassem, eu conheço bem essa pessoa, um pouco aquilo que a Lígia colocou ali, o peito ilustre lusitano com o Cristiano Ronaldo. Associar o Cristiano Ronaldo a uma personagem qualquer de um romance, de outra coisa qualquer, e essa identificação é muitíssimo mais fácil depois para os alunos fazê-la verdadeiramente. A Mafalda falou aqui na criação, na questão criativa, daquilo que é a nossa imagem quando lemos um livro dessas mesmas personagens. E eu acho isso das coisas mais fascinantes, porque já falei com pessoas em que, de certeza absoluta, que não leram o mesmo livro que eu, porque as personagens que eles criaram
à volta desse livro eram completamente diferentes daquelas que eu sentia, que eu via. E, portanto, isso é uma parte significativa daquilo que é a interpretação de uma obra. A outra parte que eu acho muito significativa é quando há uma descrição pormenorizada num romance dessas personagens, e o Essa então nisso é fantástico, essa identificação, se os alunos a levarem, de certeza que o Ega, que o Carlos, etc., lhes fica na cabeça como aquela personagem que eu vi. E, portanto, a Lígia, na questão de composição dessas personagens, se é magro, se tem óculos, se não tem óculos, se é careca, se não é careca, permanecerem dentro da sala de aula durante o tempo em que nós estamos a estudar a obra, eu acho isso fantástico. Queria também falar aqui sobre os outros trabalhos que foram desenvolvidos. Eu não quero monopolizar isto, mas parece-me que, primeiro dar os parabéns a todos, mas parece-me que é importante que nós façamos este tipo de trabalhos, divulgando-os não só a este nível, mas também passando dentro das próprias escolas. Porque me parece que, inclusive, dentro das escolas, com os afazeres que nós temos, às vezes a tendência é que isto fique arrumado na gaveta ou no armário da nossa sala de aula, e era importante que isto saísse para outros professores. Isto é, que despoletasse noutros professores atitudes criativas para que as aulas funcionassem de maneira diferente. Desculpem lá estar a monopolizar o tempo. Eu só para terminar, queria dizer que efetivamente essas personagens ainda recentemente agora a limpar as salas, ainda estavam nas salas e as senhoras até me perguntaram se aquilo era lixo, porque nós fazemos todos os anos e efetivamente vão para o lixo e depois fazemos novas. Em relação ao trabalho que eu apresentei, o que eu queria dizer é que este tipo de storytelling, esta técnica dá para fazer em qualquer disciplina, com qualquer tema, em qualquer área, é só preciso alguma criatividade, imaginação e aplicá-la, porque é fácil tirar uma fotografia, só precisam de um braço para segurar a câmara, tirar as fotografias e isso faz, toda a gente tira fotografias hoje em dia e acho que é uma técnica que os alunos gostam, até com crianças pequenas em casa também se faz muito bem e pronto, e acho que também é importante, porque falamos aqui da digitalização e dos mídias e por aí fora. A maior parte dos nossos alunos chegam aqui no 10º ano, não têm a motricidade fina desenvolvida, não sabem fazer um recorte, têm imensa dificuldade em termos de arte, não têm um olho artístico e eu acho que sem arte nós não somos nada e, portanto, é preciso ensiná-los a gostar de todo tipo de arte e seja em que disciplina for. Portanto, acho que é só isso. André, tinhas a mão no ar. Sim, peço desculpa. Sim, estão a ouvir, desculpem. Ia pegar até, só a destacar aqui uma coisa também que a Lígia falou aqui, que é aqui destes vários exemplos, e quando falamos das várias ferramentas digitais e tudo isto e as várias aplicações, há aqui, e vimos aqui em vários exemplos, questões da questão do trabalho manual ou dos jogos ou tudo isso que não tem nada a ver com a questão digital, não é? Que se complementam, que podem ser exponenciados com a questão digital, não é? Ou pode ajudar, mas é também muito importante ter sempre aqui estas duas componentes ligadas, não é? E articuladas. E era isso que, aqui dos vários exemplos que vimos, que também vimos muito isso, não é? As duas componentes tanto de utilização de aplicações, como depois a ligar com o trabalho manual e com a criatividade e tudo isso. Era só destacar aqui este ponto aqui destes vários exemplos. Eu reforçava ainda aquilo que tu acabaste de dizer, como por exemplo a tecnologia, ou seja, tens o texto, os Lusíadas, tens a aplicabilidade do texto no caso de turismo e tens ainda alguma tecnologia, como o caso do Google Earth, onde te permite, no fundo, atuares em 3 frentes de conhecimento e de experimentação para os alunos. E este é um exemplo, os outros exemplos também, de uma forma diferente,
ou através da imagem, ou através do sentir, ou através da poesia, mas de modos diferentes, portanto, conseguiram atingir o objetivo de motivar e dos alunos terem um maior conhecimento e atratividade por aquilo que estavam a aprender. Eu vou ter que dizer mais uma coisa, porque peço desculpa, também não queria estar a monopolizar nada, mas eu acho que é importante falar da autonomia dos alunos, porque quando eu comecei este trabalho, como devem imaginar, isto demorou mais de 30 horas e o módulo tem 40. E inicialmente os alunos não tinham ideia nenhuma do que era um filme em stop motion, como é que se havia de fazer, como é que íamos fazer. E efetivamente eu tive que lhes mostrar como é que se faz e dar-lhes um exemplo de como é que aquilo teria que ser feito para que eles pudessem fazer. E eu acho que também parte de nós, professores, termos essa iniciativa, não é? Temos que dar o exemplo e mostrar e ensinar também a parte técnica. E o que é que acontece? A uma certa altura, os alunos, quando se envolveram efetivamente na parte técnica, deixaram de precisar de mim. O que significava que muitas vezes eu entrava em sala de aula e eles já estavam a desenvolver o trabalho. Houve uma altura que eu estava em docência com a coordenadora do curso e ficámos assim um bocadinho chocadas porque nós já não éramos precisas ali, porque um grupo estava a recortar e a criar a imagem, outro grupo estava a fotografar, de repente tinha um aluno sentado no meu computador a fazer o download das fotografias para editar vídeo, porque a maior parte destes alunos não sabe editar um vídeo, todos aprenderam a editar vídeos, a colocar o som no sítio certo e por aí fora, e de repente nós já não éramos precisas ali. E a avaliação dos alunos resultou muito nisso. Eles disseram todos que o que eles mais gostaram foi ter aprendido uma técnica que lhes dá para qualquer disciplina e a autonomia com que eles passaram a trabalhar, completamente autónomos, sozinhos e a fazer aquilo que tinham que fazer. Claro, com a orientação do professor, mas a autonomia foi, acho que, a competência aqui mais desenvolvida. Muito bem. Se me for permitido dar a minha opinião, eu gostava apenas de dar os parabéns a todas pelos trabalhos que apresentaram aqui, que considerei espetaculares. Acho que estas partilhas são muito importantes no sentido em que nós vamos buscar exatamente ideias uns aos outros e se calhar vamos aplicar nós as ideias que vimos aqui. E acho que é exatamente isto que nós devemos aos nossos alunos que procuram o ensino profissional e procuram um tipo de ensino diferente, mais prático, se calhar mais criativo. Sabemos que são alunos que se calhar não funcionaram no ensino regular e, portanto, eu acho que é muito importante nós conseguirmos criar novas formas de levarmos os alunos a aprenderem, não é? E, portanto, eu acho que estas partilhas são muito importantes e acho que há aqui trabalhos que foram apresentados que podem ser aproveitados não só para a disciplina de português, mas também para outras disciplinas. E, portanto, gostava de agradecer a todas este contributo. Se me permites, eu gostava só de dizer aqui duas ou três coisinhas. Claro. Primeiro, dizer que é um orgulho ver este vosso esforço e estes trabalhos que vocês aqui apresentaram. Porque acho que vocês desenvolvem nisto uma coisa que é importantíssima, que é a maior tecnologia que o ser humano tem, em minha opinião, que é a imaginação. E vocês põem os alunos a sonhar com estas abordagens e a fazer a sua interpretação das várias obras, neste caso, e a adquirir competências e autonomias muito próprias. Acho que são exemplos fantásticos, queria dar-vos os meus sinceros parabéns e desafiar-vos também para incentivarem outros e talvez para juntarem disciplinas para que com este tipo de iniciativas possam até ter mais tempo para alguns tipos de desenvolvimento, por exemplo, no caso da programação ou outros. Porque nós estamos a falar de obras que na grande maioria tratam história. O Google Earth, que é uma coisa giríssima, que eu nunca imaginei que desse para fazer uma abordagem a uma obra como os Lusíadas, mas é fantástico e
e acho que é este o caminho que nós queremos promover e incentivar. Obrigado a todas. Se vocês também me permitem só dar aqui uma pequena sugestão, antes da sugestão, naturalmente agradecer o que vocês aqui trouxeram. Esta é a nossa forma de trabalhar, que é partilharmos o que fazemos para que os outros possam, dali, utilizar e preparar noutras formas. A partilha é a base do crescimento e da evolução, e é isto que nós queremos fazer aqui. O que vocês trouxeram aqui foi demasiado interessante, foi mesmo muito, muito interessante, adorei. O Pedro já sugeriu vocês fazerem esta partilha dentro da escola, o Rui já sugeriu vocês fazerem, por chamarem mais gente para este tipo de práticas. E eu trazia aqui uma sugestão que era vocês sentirem-se à vontade uns com os outros, de dizer, olha, eu gostaria muito de ir à tua escola aprender como é que tu fizeste, porque uma coisa é ver aqui como é que o colega fez, outra coisa é o colega explicar como é que se faz. Por isso, fazermos aqui esta partilha de pedirmos ao colega para nos ensinar a fazer, ou pedirmos ao colega, olha, podes vir aqui à minha escola para me ajudares dentro da minha sala de aula a implementar este projeto. Penso que isto pode ser também aqui uma oportunidade para todos. E não queria também deixar de agradecer ao Luís Sebastião e à equipa que esteve com ele, vasta, na preparação disto, que era que algo que nós já almejávamos concretizar há algum tempo, e hoje é uma realidade. Por isso, agradecer ao Luís e esperar que venham os próximos Share Talks rapidamente, porque fiquei com muita vontade de ver outro tipo de projetos feitos pelos professores. Muito obrigado. Pronto, dito isto, e após uma sessão que correu tão bem, pois eu fiz a gravação e a gravação há de estar disponível para que quem não teve a oportunidade de assistir ou quem teve a oportunidade de assistir e queira rever algum pormenor, alguma parte possa fazer. E, portanto, agradeço mais uma vez a todos os que estiveram connosco, em especial aos embaixadores e em especial ainda, portanto, ao André e às palestrantes de hoje, que com estes excelentes exemplos nos fizeram sorrir, sonhar e sentir como é bom aprender e como é bom aprender de determinadas formas, não é? E, portanto, uma boa tarde a todos. Despedimos-nos assim desta primeira sessão e agora é organizar a próxima. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado e parabéns. Boa tarde. Obrigada. Parabéns. Obrigado e parabéns. Obrigada, semana. Parabéns. Adorei. Obrigada. Pronto, André, não te vais embora, que é para eu tirar a listagem. Explique-te. É que eu andei à procura, mas não consegui. Espera aí. Eu não consigo sair da reunião. Sim, já me estás a ouvir? Eu estou a ouvir, André, não sei se estás a falar estava com o micro. Pronto, é assim, vais em cima onde diz participantes. Portanto, quando te aparece aquela lista... Mostrar participantes. Direita, pronto, ou podes parar agora, podes parar de gravar primeiro, se calhar. Ora bem, onde é que está a gravação? Deve ser. Parar de gravar.